Que a paz de Cristo repouse em vossos corações. Amém, queridos? Pegue a sua Bíblia. Vamos comigo para o livro do profeta Ezequiel. O seu capítulo é o de número 1. Para a nossa meditação. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 1, o versículo também é o de número 1, para nossa meditação. Enquanto você localiza, eu quero tecer aqui os meus agradecimentos ao Senhor Deus por nos dar o privilégio de mais uma vez podermos estar juntos nesta santa ceia para glorificar o nome daquele que ao terceiro dia ressuscitou. Louvar os céus pela vida deste príncipe, pastor Adão, que é uma referência para nós. Deus abençoe o Senhor, a sua casa, a sua família e esta muito digna igreja que é uma bênção. Querido, o pastor já anunciou, mas eu quero deixar registrado a minha gratidão pela vida desses meninos que me acompanham, que estão sempre comigo, Diácono Henrique e o presbítero Peterson. São filhos espirituais que Deus tem me dado. Certa feita eu disse: Deus, eu não quero fãs, eu quero discípulos, porque o Senhor nos enviou para fazer discípulos. Quem quer ouvir a voz de Deus, diga amém. Escrito está Ezequiel, capítulo de número 1, versículo também de número 1. E aconteceu que no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, se abriram os céus, se abriram os céus. Diga para alguém: os céus vai se abrir. Podemos assentar. Amados e queridos irmãos, quem me ouve, diga amém. Olhe para cá, olha para mim. Quem me ouve, diga amém. Como disse o pastor Adão, eu sou um pregador que eu ensino. Então eu preciso da sua audiência para a gente construir a estrutura do sermão, aplicar e sairmos daqui dando glória a Deus. 3 grandes deportações. Por 20 anos, Nabucodonosor cercou Jerusalém. E dentro desses 20 anos, 3 grandes deportação ele fez para a Babilônia. De Jerusalém até a Babilônia são 1.600 quilômetros de distância. Na primeira deportação, Nabucodonosor levou aproximadamente 10.000 pessoas. E dentro desta deportação estão inseridos os nobres, os sacerdotes. Esse grupo seleto tem um propósito de estar incluso, alguns dentro da Babilônia e outros fora da Babilônia. O livro do profeta Ezequiel narra-nos este período daqueles que estão do lado de fora da Babilônia. A saber, o profeta que narra o que acontece dentro da Babilônia, é no livro de Daniel que nós vamos saber o que acontece do lado de dentro. E aqui eu aprendo uma lição poderosa, que mesmo em meio à dificuldade, em meio ao processo que Israel está vivendo de perca, mesmo Nabucodonosor entrando dentro de Jerusalém, nós vamos ver Deus tendo controle de toda a situação.
Deus vai deixar profeta do lado de fora e Deus vai introduzir o profeta do lado de dentro. Isso mostra que Deus tem um controle tanto dentro e também do lado de fora. O capítulo 1 que nós lemos, senhoras e senhores, e eu quero dar um tema para esta mensagem, pregando subordinado a ele quando os céus se abrem. Já fazem 5 anos, quantos anos? Você é uma igreja inteligente, prega comigo. Quantos anos? Esse lado aqui está mais participativo, eu vou pregar para cá. Já fazem 5 anos que Ezequiel já está na Babilônia. Nós sabemos que ele é descendente de sacerdote. Buzim era sacerdote em Jerusalém. Só que agora ele está na Babilônia, no rio Quebar. E na Babilônia não tem templo, não precisa de sacerdote. Porque para existir sacerdote precisa de templo. Se não tem templo, não precisa de sacerdote. E para onde ele vai não tem templo. Mas após 5 anos que já está cativo, morando no rio Quebar, ele mesmo vai dizer: os céus se abriram. E isso mexeu com a minha alma e é sobre isso que eu quero pregar. Quando os céus se abrem, diga para alguém: os céus vai se abrir para você. Aleluia. Os céus não se abrem apenas quando tudo vai bem. Os céus não se abrem quando nós estamos apenas com dinheiro no bolso. O período aqui é caótico. Israel está vivendo uma apostasia. A nação é uma nação rebelde. E Ezequiel está cativo. Mas ele mesmo vai dizer: quando eu estava no rio Quebar, entre os cativos, os céus se abriram. E a pergunta é: por que os céus estão se abrindo? Ele mesmo vai dizer: eu tive visões de Deus. Aqui está o primeiro motivo que eu quero vos pregar esta noite. Porque o céu está se abrindo. Os céus estão se abrindo para Ezequiel, para dar a ele uma visão. Pastor, o que é isso? Isto é Deus abrindo o cosmos, Deus abrindo o universo, Deus abrindo a atmosfera, Deus abrindo o céu visível e descendo sobre a terra para quem está cativo às margens do rio, sem esperança, sem proposta de vida. E os céus se abriu para ele para dar uma visão espiritual. Eu vim aqui hoje para pregar a alguém, dizer a você que os céus vai se abrir para te dar uma visão que você precisa ver. Que dentro deste vale, que dentro deste rio, a esperança não se acabou. Deus ainda abre o céu para os seus servos. Me ajude a pregar e diga para alguém: Deus te dará uma visão. Pastor, que visão é essa? A visão do impossível, a visão do sobrenatural, a visão do indizível, a visão do transcendente, a visão que para você não tem mais jeito, não tem mais solução. Mas quando os céus se abrem, até o que é impossível tem que acontecer na vida de um escolhido. A irmã levantou a mão, eu vou pregar para ela lá. O impossível vai acontecer. Eu estou numa igreja viva, então por favor me ajude a pregar e diga para ele: quando os céus se abrir, Deus te mostrará o impossível. Aleluia. Oh glória. Olha para cá que eu não vim brincar de pregar, porque até mesmo eu não brinco de pregar, porque eu levo o ministério a sério. Existe alguém aqui dentro que precisa voltar a acreditar naquilo que é impossível. Alguém chegou aqui para ouvir a voz de Deus, e a voz do Santo Espírito para você é: eu vou te dar uma visão. E esta visão não é de baixo, é uma visão de cima.
E esta visão que vem de cima, ela vai se cumprir no mundo de baixo. Ezequiel está tendo uma visão. Qual é a visão? Que o trono está se movendo, que o céu está descendo. Para quê, pastor? Para levantar um profeta em tempo de crise, para levantar um homem em tempo de dificuldade, para levantar uma mulher em tempos trabalhosos. Porque no capítulo 2, versículo 1, disse Deus dentro da visão: filho do homem, se põe de pé, se põe de pé, se põe de pé, que eu quero falar com você. Aleluia! Deus te dará uma visão. Olhe para cá, olhe para cá. Quem me ouve, diga amém. Qual é a visão, pastor? A visão daquilo que não poderia acontecer, acontecendo. Por exemplo, alguém aqui precisa resolver um problema insolúvel, mas Deus primeiro te dará a visão. Aleluia. A irmã deu glória, eu vou pregar para ela aqui, ó. Alguém aqui precisa resolver uma questão emocional e viver um matrimônio abençoado. Deus te dará visão. Alguém aqui precisa ser levantado com uma voz profética para o tempo de apostasia que nós estamos vivendo. Recebe a visão de Deus te levantando. Alguém entrou aqui precisando ver a salvação entrando dentro da sua casa. Pela fé, já contemple a sua família entrando por esta porta e você levantando a mão dizendo: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Você precisa ter uma visão da sua vida financeira progredindo, andando. Recebe a visão de alguém que precisa empreender para este tempo. Eu vim pregar para você a dizer que quando os céus se abrem, Deus desce com uma visão. A visão não é ilusão. A visão não é imaginação. A visão é propósito na vida de quem Ele quer levantar. Olha para mim. Aqui a visão não é de barriga cheia. A visão aqui não é aleatória. É os céus que está abrindo e dizendo: eu te escolhi, estou te chamando para uma visão. E toda visão, senhoras e senhores, os céus precisam se abrir. Ei, olha para cá, permita-me ser teólogo. Permita-me ser teólogo. O texto diz: os céus. Não é um, é os. Vou dizer de novo: não é um céu, é os céus. Olhe para cá, teologicamente falando, o apóstolo Paulo nos ensina, na sua carta aos Coríntios, que ele ou outra pessoa, falando dele, que pode ser outra pessoa, ele foi levado ao terceiro céu. E olha para cá, não é um que se abriu. Usando o pensamento do apóstolo, são três que se abriram. Pastor, o que o Senhor está dizendo? Eu estou dizendo que dentro dos três céus, nós estamos no último. E Deus está no terceiro. Olhe para cá. Então, para Deus descer no primeiro, Ele precisa sair do terceiro, passar pelo segundo e chegar ao primeiro. Para isso, presta atenção, alguma coisa tem que acontecer no mundo espiritual. Quem está comigo, diga amém. Para Ele se locomover, deixar a sua glória, é porque algo na terra está chamando a sua atenção. Tem alguém entre o rio, sem esperança, abatido, perdeu pátria,
perdeu o sonho de ser sacerdote, mas enquanto ele está abatido, os céus está se movendo. E para os céus se abrir, pastor Adão, portas e portais têm que se abrir. Pastor, o que o Senhor está dizendo? Estou dizendo de forma teológica que o Salmos 24 agora vai se cumprir. Quando nós lemos, ele se abre de baixo para cima, mas quando quem está em cima quer descer para baixo, ele abre de cima para baixo. As portas, portais se abrem para ele descer. Os céus vai se abrir para alguém aqui hoje e te dar uma visão tão extraordinária que até aquilo que você acha impossível vai se cumprir na sua vida. Cadê os adoradores dessa casa? Cutuca ele e diga: os céus estão se abrindo para te dar uma visão. Olha para cá. Ele vai se converter. Você vai prosperar. O seu ministério vai ser uma bênção. Eu estou liberando palavras proféticas. O seu casamento vai ser uma bênção. O seu filho vai ser uma bênção. A sua esposa vai ser uma bênção. Contemple a visão do que Deus está te dando, porque a visão não é para muitos dias, é para poucos dias. Vai se cumprir. Quem pode adorar a Ele? A visão. Diga para ele: está contemplando a visão? Pela fé, irmão, os céus se abriu e está te dando uma visão espiritual. Mas olhe para cá, olhe para cá, olhe para cá. Os céus não se abrem apenas uma vez. Se você ler a Bíblia, perceberá inúmeras vezes que os céus se abriram. A primeira vez que o céu se abre é para dar uma visão. Só que eu encontrei dentro da Bíblia, pastor Adão, uma outra vez que o céu se abriu e chamou a minha atenção. E eu gostaria que você me acompanhasse. Sei que você é um biblicista. Vá comigo para o Evangelho de Mateus, por favor. Vai te ajudar bastante a entender o que eu estou pregando. Mateus capítulo de número 3. O versículo é o de número 13. Eu quero que você entenda por que os céus estão se abrindo aqui nesta noite. Ezequiel capítulo 1. O céu se abre para te dar uma visão. Mateus capítulo de número 3, versículo de número 13 está escrito, me acompanhe. Então veio Jesus da Galileia ter com João no Jordão, para ser batizado por ele. Mas João, opunhando-se, lhe disse: eu careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? Versículo 15. Jesus, porém, respondeu e disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo sobre ele em forma corpórea de pomba. Olha para cá. Jesus está sendo batizado por João e os céus vai se abrir. Pastor, Ezequiel, os céus se abrem para você ver. Aqui em Mateus capítulo 3, os céus não está se abrindo para dar uma visão, mas está se abrindo para o Espírito Santo descer.
Levante a mão, porque eu tenho uma palavra para esta casa. Os céus vai se abrir e o Espírito vai descer sobre a sua vida. Eu tenho uma notícia para você. Hoje você não sai daqui sozinho, mas o Espírito se apega na tua mão e diz: eu vou com você para a tua casa, porque hoje eu vou fazer parte da sua vida e da sua história. E deixa eu lhe dizer, que coisa boa é ter o Espírito Santo na vida. Quem tem o Espírito Santo na vida não vive embaraçado. Quem tem o Espírito Santo na vida é guiado pela voz de Deus. Quem tem o Espírito Santo na vida, o inimigo não entra dentro da sua casa para fazer bagunça. A irmã levantou a mão, vou pregar para ela de novo. Quem tem o Espírito Santo na vida, os céus estão abertos sobre ele. Deixa eu ver se tem adorador nessa casa que entende o que eu digo. O Espírito está descendo. Eu estou sentindo ele aqui. Aleluia. O Espírito Santo na vida do crente muda ele de dentro para fora. João está tendo um dos privilégios. Olhe para cá, olhe para cá. Posso te contar um segredo, sim ou não? Sim ou não? Ah, você não quer ouvir, sim ou não? Vou te contar, olhe para cá, olhe para cá. João Batista está tendo um grande privilégio de ver os três em um momento só. Há uma teologia por aí que diz que o Pai é o Filho é o Pai, e o Espírito é o Filho e é o Pai. Olhe para cá. Vou falar como teólogo. Quando nós estudamos a teologia própria, o Pai é um, o Filho é um e o Espírito é um. São pessoas individuais, mas ao mesmo tempo são una. A nossa mente finita não consegue captar isso, não entende como um Deus que é um ao mesmo tempo é três. Isso é mistério. E mistério não se entende, se aceita pela fé. Só que João está no diálogo com o filho. Tu vens a mim, sou eu que tenho que ir a ti. E nós lemos o texto. Aí Jesus diz: permita, para que cumprimos a justiça. Você que já foi batizado entende o que eu vou dizer. Quando João bota a mão na nuca dele e segura as suas mãos para o batizar. Você que já foi batizado vai entender. E ele desce nas águas. Quando ele imerge nas águas, quando ele desce entre os homens para ser batizado, olha o texto: os céus. É ele descendo embaixo, o céu abrindo em cima. É ele descendo entre os homens e o céu abrindo em cima. Não peguei, pastor. Desce que o céu se abre. Desce que o céu se abre. Eu não vou parar até tu dar glória. Desce que os céus se abrem. E o Espírito desceu. Aí João está vendo o Filho, a voz do Pai dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E o Espírito descendo em forma corpórea de pomba. O Pai está falando, o Filho está descendo e o Espírito está preenchendo. Uau, vou dizer de novo, você pode melhorar no glória. O Pai está falando, o Filho está dando exemplo e o Espírito está preenchendo. O céu se abriu para o Espírito atuar. Você vai começar a sentir algumas coisas diferentes a partir dessa ceia. Você vai começar a ouvir a voz do Espírito dizendo: por este caminho não.
Posso falar sim ou não? Vou falar, tá bom? O pastor Adão já abriu o caminho, eu só vou continuar. O Espírito Santo vai dizer assim: não curte essa foto. Não entra nesse site. Aí não é lugar para você. Você é luz. E luz não anda nas trevas. Eu estou sentindo a presença dele. O Espírito vai começar a ter um relacionamento com você, dizendo: ei, essa roupa não. Agora tu não deu glória, né, irmão? Agora tu não deu aleluia. Ele vai começar a dizer a você: essa amizade não. Ele vai começar a falar, porque o Espírito desceu, os céus se abriram. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Ele está vindo sobre ti. Ele está vindo sobre ti. Levante as mãos. Eu quero ministrar isso sobre a sua vida. O Espírito Santo vai fazer parte da tua vida. Pastor, ele já faz, mas agora de forma mais intensa, de forma mais profunda, de forma mais latente, de forma mais sobrenatural. Recebe a presença do Espírito. Deixa eu ver, cadê os adoradores dessa casa? Cutuca ele, diga assim: os céus se abriu. Se abriu. Ezequiel, o céu abre para dar uma visão. Saia daqui hoje com a visão, irmão. Se você não acreditar naquilo que Deus te mostrou, ninguém vai acreditar, irmão. Sai daqui com a visão. Só que a visão só vai se cumprir quando o Espírito vir. Porque é Ele que fará a visão se concretizar na sua vida. Pastor, é só isso? Os céus só se abrem assim? 2 vezes? Não. Eu anotei 3, por causa do tempo. Vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Vamos lá. Me acompanhe, por gentileza. Capítulo 7, 54, está escrito: ouvindo eles isso, enfureceram-se em seu coração e rangeram os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, porque ele já teve visão, o Espírito já está na vida dele, e ele cheio do Espírito, e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé, a mão direita de Deus. Pastor, o que o Senhor está dizendo? Eu estou dizendo que Ezequiel, ele dá uma visão. Em Mateus capítulo 3, o Espírito Santo desce, mas o céu vai se abrir de novo. Para quê, pastor? Para você ver o Filho do Homem em pé. Ei, olha para cá. Uma coisa é ele estar sentado, outra coisa é ele estar de pé. Porque quando ele se põe de pé, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Quando ele fica de pé, é para resolver.
prova, pastor, vou provar. Olha para cá, meu tempo está acabando, olha para mim. Lucas capítulo 5, Jesus disse: Simão, empresta teu barco, vou pregar. Mas de pé? Não, eu prego sentado. Ele sentou no barco e começou a pregar. Pastor, por que ele está pregando sentado? Porque ele está dando uma lição para o dono do barco. Você trabalhou a madrugada toda e não pescou nada. Você está acelerado, você está correndo muito. E tem hora que a gente fica assim, irmão, correndo para lá e para cá. Bate numa porta, bate na outra, fala com fulano, fala com Beltrano. Eu vou falar com aquele, porque aquele tem influência, vai me ajudar, eu preciso pescar. Aí sabe quando todas as portas estão fechadas? Eles estão voltando frustrados da pesca, de uma alta madrugada, de manhã pastor Adão estão lavando as redes. Quem está vindo de casa para a praia? Jesus. Aí Jesus senta no barco e começa a pregar. Sabe o que eu aprendo aqui? Que tem hora que a gente tem que sentar para ouvir. Porque a gente está correndo muito, está batendo em muita porta e não está sentando para ouvir. Deixa ele falar com você. Deixa ele te instruir. Está dando tudo errado? Senta um pouco. Não está abrindo as portas? Senta, você está muito acelerado. Senta, Pedro, que eu vou te dar uma instrução. Jesus está sentado. Segunda posição de Jesus dos evangelhos é quando ele está deitado. Onde está isso? Mateus capítulo 8, Lucas capítulo 8 e Marcos capítulo 4. Jesus está indo para Gadara, está deitado no barco, dormindo. Tem um sermão meu que eu preguei aqui, está lá no YouTube, dá uma pesquisada. Jesus está deitado. Quando ele está deitado, alguém olha e diz: Jesus perdeu o controle, o vento está se levantando, as águas estão se levantando. Mas olha como ele está no controle até mesmo deitado. Ele está dormindo, mas está no controle. Ele está dormindo, mas está no barco. Ele está dormindo, mas está na tua casa. Ele está dormindo, mas está no teu casamento. Ele não está perdendo o controle da situação, de maneira nenhuma. Ele está dormindo para ver qual vai ser o seu posicionamento diante da tempestade. Olha para mim, terceira e última posição de Jesus é dentro do barco também. Quando alguém vai lá e bate nele e diz: mestre, nós estamos perecendo. Aí ele se coloca de pé. Irmão, quando ele se coloca de pé, não tem vento, não tem tempestade. Quando ele fica de pé, Estevão está dizendo: eu vejo os céus abertos. Só porque quem é cheio do Espírito, ele tem visão do céu aberto. Ele diz: eu vejo o Filho do Homem em pé. Pastor, o que o senhor está dizendo? O céu vai se abrir pela terceira vez. E quando o céu se abre pela terceira vez, é para resolver o que ninguém pode resolver. Ele está ficando de pé ao seu respeito. Olha o texto e façamos uma interpretação fiel dele. Estevão está sendo perseguido pelo Sinédrio. O Sinédrio quer matar Estevão. Os homens querem matar, mas o céu quer receber. Não se preocupe com a perseguição de baixo, porque o céu sempre estará aberto para você. Posso te contar um segredo, sim ou não? Sim ou não? Já não será mais segredo. Olhe para cá. Jesus está em pé, sim ou não? Você não quer mais ouvir, sim ou não? Sim. Aí eu estava estudando. Aí eu fui ver o significado da palavra Estevão. Palavra grega. Que traduzida para o português quer dizer coroa. Estevão quer dizer coroa.
coroa é para pôr aonde, irmão? É ele morrendo embaixo e o céu recebendo em cima. Por quê? Porque o céu se abriu. E quando o céu se abre na vida de um escolhido, vai dar uma visão, vai encher ele do Espírito, e o céu vai resolver para ele as questões, as problemáticas desta vida. Acalma, Estevão, eles estão se levantando contra o teu corpo, mas não pode tocar na sua alma. Tu és a minha coroa. Cadê os adoradores dessa casa? O céu está aberto. O céu está aberto. O céu está aberto. O céu está aberto. Eu quero que você saia daqui hoje pensando nisso. Os céus estão abertos. Pastor, só isso que acontece quando o céu se abre? Me dá visão, me faz ser cheio do Espírito e faz o meu Jesus comprar a minha guerra? Ei, não. Aí existem muitos motivos para o céu se abrir. Só que o recado dos céus para você é hoje: vou te dar uma visão, vou fazer o meu Espírito vir sobre ti, e quem se levantar contra você quando for cheio do meu Espírito, eu ficarei de pé para você. Aleluia. E aproveitamos que nós estamos falando de ficar em pé. Fique de pé. Pegue na mão do seu irmão. Os céus estão abertos. Os céus estão abertos. Os céus estão abertos. Os céus estão abertos. Eu não vou pregar outra coisa, é isso. É o que Deus tem para nós hoje. Os céus estão abertos. Os céus estão abertos. Cadê os tangedores? Precisamos fechar agora a cirurgia. O Espírito vai fazer a obra. Os céus estão abertos. E quando os céus se abrem, a glória dele desce, a unção dele desce, o Espírito desce, a cura também desce. Cadê os adoradores que acreditam que os céus? Pegue na mão dele e obedeça ao homem de Deus. Eu vou orar. Quando eu terminar de orar, vocês vêm cantando. Amém? Segure na mão dele. Diga para ele: quer ver o céu aberto? Feche os olhos. Espírito, eu preguei a tua palavra. Se é verdade que os céus estão abertos, aonde houver um crente batizado com teu Espírito, que estão com as mãos unidas agora na mesma fé e na mesma concordância, Espírito Santo, vem. Vem, Espírito, vem sobre nós e nos enche mais uma vez. E aquele que quer ser cheio, transporte ele com uma presença que ele ainda não sentiu. Enche ele, pega ele, toma ele agora. Vem, Espírito.